Tudo bem? Ok, então. Então vamos lá. Como a gente tem feito sempre, né? Eu tenho mostrado a trajetória que a gente está seguindo. Como a gente pulou aí o método livro por livro, versículo por palavra, nós estamos hoje no nosso no número 9 do nosso tópico, do nosso roteiro, mas no 7º encontro, né? Mas o item é o item 9, preparando mensagens, né? Ou preparando a mensagem ou um estudo bíblico, encontrando a ideia central, e a gente vai já já ver o que significa isso, como se faz isso. É isso, esse é o ponto onde nós estamos hoje, no encontro de hoje. Então vamos lá. Primeira coisa, antes de falar sobre a preparação de uma mensagem bíblica, nós temos que pensar em dois aspectos essenciais na preparação da mensagem. Primeiro, é a preparação do homem ou da mulher, né, ou do professor ou da professora que vai ministrar uma aula ou uma mensagem sobre as Escrituras Sagradas, Palavra de Deus. Quando um professor é contratado na universidade ou nas universidades, eu imagino que a diretoria ou as pessoas responsáveis por essa contratação não estão interessados em questioná-los sobre caráter, sobre ética, né? Talvez tenha aí um pente fino sobre alguns comportamentos, mas ninguém quer saber da sua vida pessoal, da sua vida de integridade, dos seus relacionamentos familiares, né? Ninguém está muito preocupado com isso. É importante que ele saiba dar uma boa aula de matemática, de física, de química, de biologia. No entanto, quando a gente fala das escrituras sagradas e da ministração ou da pregação das escrituras sagradas, aí sim a palavra de Deus chama a nossa atenção para esse aspecto da preparação, ou seja, eu preciso estar preparado de uma forma muito específica para esta ministração, ou seja, para falar da palavra de Deus. E a segunda parte, então, seria o preparo da mensagem. Então, são duas coisas distintas e importantes. É a preparação do homem, a minha vida, o meu caráter, e a preparação depois, então, da mensagem. Nós vamos ver um pouco esses dois aspectos, apenas como caráter introdutório da nossa conversa. Eu creio que vocês já conhecem isso, já sabem da importância dos valores, né, cristãos que a gente atribui aí a pregadores ou àqueles que ministram a palavra de Deus. E se a gente negligenciar uma dessas duas coisas, ou o preparo humano, a preparação minha, né, a minha vida, o meu caráter, a minha espiritualidade, ou se eu negligenciar a segunda parte, que é o preparo ou o bom preparo de uma mensagem, isso pode resultar num ensino ineficaz. Ensino ineficaz. Falando sobre o preparo ainda do homem e da mulher, que é o item A que nós colocamos lá atrás, tem a ver com a eficácia do ensino versus a qualidade do caminhar com Deus. As duas coisas estão conectadas, né? A eficácia do meu sermão, da minha mensagem, ela está diretamente ligada à minha vida e à qualidade do meu andar com Deus, da minha espiritualidade cristã. Isso não é segredo para ninguém, né? Tem aí uma expressão do Robert Murray McCain, professor escocês do século XIX, e ele disse o seguinte: a maior necessidade do meu povo é a minha santidade pessoal. O que ele quis dizer com isso? É que antes de eu preparar um bom sermão, uma boa aula, um bom estudo, o que a minha equipe, o grupo para o qual eu vou ministrar, precisa é da minha santidade pessoal, porque é a partir daí que vai fluir um bom estudo, uma palavra, uma pregação de qualidade, né? A John Owen, que era um pastor inglês do século XVII, ele escreveu uma frase muito bonita e importante também, onde ele diz que a palavra precisa habitar em nós com poder antes de ser proclamada a partir de nós com poder. Interessante, né? A palavra primeiro precisa estar em mim com poder.
poder de Deus, né, habitando em mim, esta palavra poderosa habitando em mim, para que então, a partir daí, ela possa ser proclamada, pregada, ensinada a partir de mim com poder também. Ah, o pregador ou o professor, ele precisa cuidar de pelo menos 4 áreas na sua vida. Todos os textos que vão aparecer aí, eu não ler, são textos depois para que na sua revisão, né, quando você reler esse esboço, esse rascunho, você possa fazer a leitura com mais calma, e aí você checa esses textos bíblicos que têm a ver com aquilo que eu estou abordando na frase, na linha onde está o texto, né? Então, há necessidade que o pregador ou o professor de Bíblia, ele tenha cuidado em 4 áreas da sua vida. A primeira, já mencionei, que diz respeito ao caráter pessoal, à integridade, né? Paulo escreveu aos Coríntios dizendo assim: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Essa é uma expressão de muita coragem, né? De um homem como Paulo, ou qualquer outro homem, ter a coragem de dizer: olha, se vocês me imitarem, fiquem tranquilos, porque vocês estarão imitando a Cristo. Porque ele tinha esta convicção de que ele estava procurando andar exatamente conforme Cristo esperava que ele andasse. Então ele tem essa audácia, né, de dizer: olha, tornem-se meus imitadores, porque assim eu também sou de Cristo e vocês estarão andando de uma forma muito legal na caminhada com ele. Então o pregador, né, ele precisa ser irrepreensível e ter boa reputação. Paulo escreve a sua carta a Timóteo, né, e em vários lugares ele dá orientações ao jovem pastor, né, seu substituto, e aí quando escreve as cartas ele traz essas orientações para a vida de Timóteo, para a caminhada pastoral de Timóteo. Então, precisa, né, o pregador, aquele que vai ministrar a palavra de Deus, precisa ser irrepreensível e ter uma boa reputação. Uma conduta inconveniente contradiz e cancela o que é comunicado no ensino, né? Isso é uma frase boa, mas muito chamativa e muito propícia para aqueles que se propõem ao ensino, né? Qualquer conduta inconveniente pode contradizer e zerar, né? Cancelar, desdizer aquilo que nós comunicamos no ensino ou numa pregação. A segunda coisa que nós precisamos ter na nossa vida, né, é a oração, que significa comunhão com Deus, né? Esta oração, nós estamos falando em preparação, né, em estudar a Bíblia, preparação para pregar, para dar aula. Quando nós oramos nesse movimento de preparação de estudo, nós estamos expressando nossa necessidade, né, nossa carência e dependência de Deus. Eu olho para Deus e digo: eu preciso estar em comunhão contigo para que tudo que eu vou fazer nesta caminhada de preparação do estudo, da minha mensagem, do meu sermão, esteja completamente na dependência do Senhor. Por isso é importante orar antes de preparar a mensagem, né? Eu oro perguntando para Deus o que é importante para a igreja, o que é que eu preciso dizer para ela, o que é que esse grupo para o qual eu vou falar, está precisando neste momento, né? E pedimos para que Deus seja aquele que encaminha o tema, direcione o assunto, que seja adequado para aquele momento que vamos pregar, e enquanto estamos preparando a mensagem, também fazemos isso. Nós oramos, né? Constantemente em oração, antes, durante e depois também. Tem gente que diz que durante a pregação, quando está lá, né, o pastor ou alguém está dando uma aula, ele está em oração, falando com Deus, quando ele está expressando a sua palavra, o seu estudo, a sua pesquisa. Terceiro aspecto que é importante para a vida pessoal é a capacitação, é poder. E esta capacitação não diz respeito apenas ao estudo ou àquele conhecimento intelectual, né? Que o professor ou o pregador, ele não possui poder em si mesmo para convencer e transformar sem ser capacitado pelo Espírito Santo. Então, é o poder de Deus
invadindo a nossa alma, o nosso coração, nos dando a habilidade, a capacidade, o dom para pregar, para ensinar, para dar uma aula, para falar num grupo sobre a palavra de Deus, mas quando estamos ali, nós cremos que não somos nós tão somente ou simplesmente pela nossa habilidade, mas estamos fazendo isso pela capacitação, pela orientação do Espírito Santo de Deus. Quem faz isso, quem já fez isso, sabe o que significa falar por si mesmo e falar sobre a capacitação do Espírito Santo de Deus pela orientação do Espírito Santo. Então, quando eu estiver proclamando Cristo, eu faço no poder do Espírito e nunca na minha própria força, na minha própria habilidade, porque eu não tenho isso para convencer ou para transformar a vida de ninguém. Quando a vida do outro é transformada pela minha pregação, é por causa da ação do Espírito Santo na palavra proclamada e na vida daquele que a ouviu. Por isso, nada dessa essa coisa do pedestal, né, do pregador achar que porque ele pregou um ótimo sermão, vidas se converteram, então ele sai feliz da vida e comemorando, né, comemorando a sua habilidade, né, cheio de glórias para si próprio. Né? Isso não existe dentro da palavra de Deus. Seguindo em frente, nós temos também o entusiasmo, que é importante na vida daquele que prega, naquele que proclama a palavra de Deus. Gente, não tem nada mais trágico, mais triste do que você ver alguém, um pregador no púlpito ou um professor de Bíblia na sala de aula, cabisbaixo, entristecido, falando devagar, mas aquele devagar sem muito ânimo, né? Como se estivesse sem força para falar. Parece que nem ele está acreditando muito naquilo que ele está pregando, naquilo que ele está ensinando. Então, o pregador, o professor, ele precisa desse entusiasmo que vem da palavra de Deus. Quando ele pesquisa, quando ele estuda, ele faz isso com alegria, ele não faz por obrigação, ele não faz porque o professor pediu para fazer, ele faz com entusiasmo. Ele tem vontade de aprender, ele quer estar diante da palavra do Senhor, então ele tem fervor, ele tem zelo, né? Quanto à palavra de Deus e quanto à própria pessoa e a experiência que ele tem com Deus. Então, quando você está preparando, ou mesmo quando você vai para o púlpito ou vai para a frente de uma sala de aula, o entusiasmo, ele precisa ser contagiante, né? Contagiar aqueles que estão te ouvindo, aqueles que estão à sua frente. Por isso, né, tem alguns textos de Salmos e um de Romanos para você ler depois, mas nós precisamos nos deleitar da palavra, Salmo primeiro, né? O amor que nós temos pela lei de Deus, pela palavra de Deus, e aquele desejo profundo de anunciar, de proclamar a palavra de Deus aos grupos aos quais nós somos chamados ou fomos convidados para ministrar a palavra. Quando a gente falou aí, né, sobre esses 4 aspectos anteriores, nós ainda estamos falando do homem, né, ou da mulher no seu preparo pessoal. Uma vez que nós estejamos totalmente preparados, né, homens e mulheres, prontos para preparar uma mensagem de Deus, e aí nós vamos entregá-la ao povo, né, ao povo de Deus. E aí vem então os próximos passos. E os próximos passos são exatamente o preparo da mensagem. Todas as características anteriores, fundamentais, importantes, porque se nós formos para a preparação da mensagem sem essas características anteriores, perde o sentido, perde o valor. Né? Deus não se agradaria de nós falarmos ou pregarmos a palavra se nós não cuidássemos dessas características que Ele mesmo exige no homem ou na mulher que vai falar dele ou falar da sua palavra. Então, sobre o preparo da mensagem, né? Segundo ponto, preparo da mensagem. Algumas questões introdutórias para a gente aquecer aí as turbinas e depois irmos adiante, né? Primeiro,
Ore por orientação de Deus sobre qual a porção das Escrituras que você vai utilizar. Tudo que eu vou falar daqui para frente, você vai ver muita conexão com as pesquisas que nós fizemos ou os estudos anteriores, nos métodos que nós vimos, método biográfico, método tópico, método temático, método de oração, né, devocional. Tudo vai se conectando. O que você já fez lá atrás tem a ver, você pode trazer para essa construção, né, que nós vamos fazer aqui agora e desenvolver uma mensagem para pregar ou para dar como estudo ou como uma aula. Então, a primeira coisa, já começa com a oração, né? Eu peço para que Deus me oriente na escolha da porção bíblica que eu vou utilizar, porque dependendo da circunstância, né? Eu fui convidado para falar numa reunião de mulheres, numa reunião de homens, numa reunião cujo tema é tal e tal. Então, Senhor, dentro desse tema, né, dentro desse assunto para o qual me convidaram, qual é o melhor assunto? Qual é a palavra que o Senhor tem para o meu coração para eu transmitir para aquele grupo? Leia o livro inteiro antes de pregar a mensagem naquele livro. Isso aqui, irmãos, é um desafio muito interessante, né? O Russell Shedd, que muitos conhecem, um teólogo que foi muito reconhecido no nosso meio, já falecido. Ele foi diretor da editora Vida Nova há muitos anos e foi uma sumidade, né, na área teológica, mas ele dizia, como outros teólogos também dizem, que nós precisaríamos ler pelo menos 10 vezes o livro da Bíblia que nós vamos pregar, mesmo que seja para pregar apenas um pequeno trecho, 5 versos, um capítulo, mas ler todo o livro, porque lendo o livro todo, você tem a ideia de todo o contexto daquele livro, qual é a ideia geral que o autor queria transmitir ao escrever aquele livro. Aquela ideia de pegar um verso isolado e não conhecer o contexto pode comprometer a minha pregação, porque eu posso falar de algo que aquele texto isolado não está querendo significar, né? Tem muito pregador que comete esse deslize. Ele pega um versículo fora do contexto, ele aplica numa série de ideias ou vontades, desejos pessoais que ele quer que aquele texto faça, e na verdade o texto não tinha nada a ver com aquilo se eu buscar o contexto, né? Então, a ideia é, eu vou falar sobre a carta de Paulo aos Gálatas, eu posso ler antes Gálatas inteiro, e depois eu vou para aquele pequeno trecho que eu quero abordar, que tem o assunto que eu quero desenvolver com a minha igreja ou com o meu grupo de estudos. Então, leia o livro inteiro, mesmo que você vá pregar só um pequeno trecho ou alguns versículos. Outras ideias, sugestões introdutórias, né? Certifique-se de que você compreende o tema básico e o propósito do livro. Porque sem entender o propósito daquele livro, daquela carta, né, sem entender o tema central, qual é o propósito de Paulo escrever a Timóteo, primeira carta a Timóteo, eu leio a carta, eu digo, esta carta foi escrita com este propósito, a carta como um todo, e a partir daí eu vou para aquela pequena porção que eu vou estudar para pregar. Mas eu quero ter certeza de que eu entendi qual é o principal objetivo ao escrever, ou Deus ao inspirar pelo Espírito Santo aquele autor a escrever este documento, esta carta. Outra questão, separe então uma porção com alguns versículos ou um capítulo inteiro, dependendo do assunto que você vai abordar. É uma questão pessoal, tem pregador que de repente ele quer pregar só um versículo, mesmo que ele vá para cima e para baixo, né, na abordagem do texto, mas ele faz a leitura de um verso só, porque ele quer ficar ali, na essência. Eu já preguei, por exemplo, sobre João 3,16 e só li João 3,16. Você caminha pelo texto, volta um pouco, vai para frente, mas a essência do que eu quero falar está ali em João 3,16 ou no versículo que você pretende abordar. Então eu vou separar aí esta pequena porção para o estudo da palavra de Deus e pregá-la. Ainda nas questões introdutórias, leia a passagem, né, o tema, o texto que você escolheu, o pequeno trecho que você reservou para seu estudo, leia repetidas vezes para se familiarizar com este texto. Né? Leia bastante, lembra dos estudos lá atrás, dos métodos que nós vimos, né? Leia, depois escreva, né, uma frase sua, né, com as suas próprias palavras, para
ter certeza de que você realmente compreendeu o que esse pequeno trecho quis dizer. Veja bem, irmão e irmã, se você não consegue escrever com as suas palavras uma frase sobre um pequeno trecho de 10, 15 versículos que você leu, mais dificuldade você terá quando você precisar fazer uma exposição, uma explanação para um grupo ou no púlpito. Então, quando eu consigo escrever uma pequena frase, eu já dou sinais de que é possível falar sobre esse texto, porque eu já tenho essa compreensão embutida aqui dentro do meu coração, porque eu consigo escrever algo com as minhas próprias palavras. Vamos lá, leia os versículos que vêm antes e depois, lembram disso? Determinar o contexto, eu vou falar sobre João 3,16, só João 3,16, mas eu volto no capítulo 3, né, e leio todo o capítulo 3 de João para entender onde é que está o contexto deste verso. Ele não está isolado, né? Ele não está separado. Então, eu leio um pouco antes, um pouco depois, para me familiarizar com o contexto, o que está acontecendo antes, o que é que está acontecendo depois desse trecho que eu escolhi para estudar. Leia as passagens paralelas. Aí voltamos lá aqueles passos lá dos nossos estudos, né? Você vai pegar uma concordância, referências cruzadas, as notas de estudo, comentários, livros que comentam sobre aqueles trechos que você está estudando e vai aprofundar o seu conhecimento daquele pequeno trecho que está escolhido para estudo. Então vamos lá. Eu dei só alguns passos, né, introdutórios para você pensar aí de como que você já pode iniciar a sua pesquisa, o seu estudo para preparar a sua mensagem. Então, nós vamos naquela mesma linha lá dos métodos que nós estudamos, por passos, né? Quando a gente trabalha assim, é fácil, porque você vai passo a passo, né? E todo método é assim, né? Você vai passo 1, 2, 3 e vai compondo um a um. Depois, com o passar do tempo, se torna tão fácil que você já nem lembra mais de voltar para essa bula, né? Que está dando orientação. Então, passo 1, né? Na preparação e na elaboração da minha mensagem. Identifique a ideia central do texto. Eu li um pequeno trecho e eu leio de novo, quantas vezes for necessário. E aí eu procuro extrair a ideia central. O que é a ideia central? Que é que este pequeno trecho está dizendo para mim? Sobre o que ele está falando? Aprofunda sua pesquisa, né? Derrama, né, o seu coração em cima daquele texto e pergunta novamente, mas o que é de fato? Será que é isso mesmo que está escrito aqui? Então, eu vou voltar ao exemplo, porque é um texto conhecido e é fácil, né? Eu li João 3,16, eu vou pregar sobre João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, ou filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é a ideia central? Que este versículo único está falando? E aí eu posso parar, pensar, meditar, e eu chego a uma frase, e eu vou escrever uma frase, e eu digo assim, olha, para mim, hoje, esse texto está dizendo que Deus ama incondicionalmente e sacrificialmente. Essa é a frase que eu encontrei agora, né? Estou dando um exemplo simples, né? Mas é a frase que veio à minha mente lendo João 3,16. Deus ama incondicionalmente e sacrificialmente. Para mim, é isso que esse texto está dizendo. Quando eu faço isso, né, essa mensagem que eu vou elaborar em torno dessa ideia central, ela se torna, primeiro, unificada, porque cada parte da mensagem estará em harmonia ou vai dar sustentação à ideia central. Então vejam bem, olha só como é muito legal e gostoso de fazer esse exercício. Eu acabei de dizer que, para mim, João 3,16 tem esta ideia central de que Deus ama incondicionalmente e sacrificialmente. Todas as divisões que eu fizer, os pontos que eu abordar na minha mensagem, eles estarão diretamente ligados a esta ideia central. Vou novamente um exemplo simples, né? Se eu disse lá em cima, né, que
João 3,16 diz para mim que Deus nos ama de forma incondicional. Lá embaixo eu posso colocar o amor incondicional de Deus como uma divisão ou uma subdivisão da minha mensagem. E eu disse também que ele ama com amor sacrificial. Então eu posso colocar como segunda divisão da minha mensagem o amor sacrificial de Deus. Veja que a minha frase da ideia central está diretamente conectada com as subdivisões que eu vou fazer da minha mensagem. E isso evita, como alguns pregadores fazem, infelizmente, que eles começam a pregar um texto, depois eles vão embora e eles não sabem para onde eles foram, não sabem nem que texto mais eles leram. E eles se perdem porque vem outro texto na cabeça, eles estão improvisando, né? Vem outras histórias, e quando ele vê, ele está tão perdido no meio das mensagens que ele já falou sobre tanta coisa, e o texto que ele estava usando como texto central, principal, se perdeu e a mensagem também se perdeu. Então, esta mensagem, a minha mensagem, ela vai se tornar unificada, né, porque cada parte da minha divisão, cada parte da minha mensagem, os tópicos, né, que eu vou utilizar, estarão conectados com esta ideia central, que é a minha frase principal. Deus ama incondicionalmente e sacrificialmente. A minha mensagem vai caminhar por aí, entendeu? Eu vou falar lá no culto, domingo, né, sobre o amor incondicional de Deus, e aí eu vou dividir o amor incondicional, eu vou falar sobre esse amor incondicional, por que ele é incondicional, quais são as características de Deus, né, os atributos de Deus que trazem para mim essa referência de um amor incondicional. É sacrificial por quê? Ora, porque ele mesmo diz que ele entregou o seu único filho. Como que ele entregou esse filho? Na cruz. Olha, já estou dando um esboço, né, desse sermão, só com esses 2 pontos da minha ideia central. Mas além de ser unificada, ela também é sistemática. Porque quando você faz isso, você vai saber o que falar, porque ele está em sequência, né? Ponto 1, ponto 2, no ponto 1, item A e B, né? Subdivisões, e, ao mesmo tempo, as pessoas que estão te ouvindo vão ser capazes de acompanhar e compreender a sua mensagem. Né? As pessoas, olha, o pastor, ou o pregador, ou o professor falou sobre tal tópico, ele disse isso no ponto 1 e no ponto 2 ele disse isso. É a nossa esperança, né, pelo menos, que as pessoas guardem esses tópicos principais da mensagem que você pregou, certo? Então, esse foi o passo 1. Ainda falando, né, sobre essa questão da ideia central, alguns lembretezinhos para você. Certifique-se de que seu assunto não é amplo demais. E nós falamos sobre isso lá atrás, quando estudamos os métodos. De repente você está estudando, você está preparando uma mensagem que tem muita coisa para ser dita, e aí ou você vai ter que esticar 2 horas de mensagem, ou vai chegar uma hora que você vai ter que cortar no meio, porque passou já o tempo e você não consegue avançar, porque tem muita coisa a mais para falar. Então, equilibra a sua mensagem, né, de acordo com o tempo que você tem, e veja se você não está estudando um tema que é muito extenso, que pode até ser dividido. Tem alguns pregadores que fazem mensagens sequenciais, né, mensagens sequenciais. Então ele vai, um domingo ele prega sobre os versos tais, depois ele prega sobre os versos tais, no mesmo capítulo ou no livro. Estude a passagem no contexto até que você tenha certeza de que identificou claramente o assunto tratado no texto. Já vimos isso lá atrás, né? E identificada a ideia central, escreva tudo que a passagem diz a respeito desta ideia central. Já dei um exemplo aí para vocês agora há pouco, né? Eu já sei, ou pelo menos para mim nesse momento, João 3,16 trouxe essa mensagem central. Então, tudo que eu conheço, tudo que eu sei, tudo que eu posso abordar, eu vou fazer o meu rascunho, o papel aceita tudo, gente, já falei isso. Não tenha receio de escrever, porque isso é um esboço. Depois você vai limpar, né? Você vai fazer né, o papel e computador. Eu estou falando de papel porque eu estou na geração lá antiga que, né, escrevia, mas hoje no computador você pode deletar, você pode reescrever, né? Mas escreve que vem à sua mente para depois você fazer aquela composição, aquela montagem. Dizem os estudiosos, e eu concordo porque isso acontece comigo, que às vezes você gasta 12, 15, 20 horas preparando uma mensagem para falar 20, 30 minutos. Né? Então,
E não é desperdício, não. Isso é muito bom, porque você está preparando bastante conteúdo para depois fazer a síntese e preparar, né, a essência dessa mensagem para ser pregada no tempo que você tem. Vamos lá. Passamos para o passo 2 agora. Você já tem toda a sua pesquisa, já tem a sua ideia central, já fez ali mais ou menos uma pesquisa nas referências cruzadas, né, na pesquisa bíblica, e agora você vai fazer o seu esboço. Né? Você vai preparar mais ou menos um esqueleto com esses materiais que você já tem. O que a gente chama de esboço é composto de seções principais de uma mensagem ordenada que vão formando os passos lógicos do desenvolvimento. Então, aquilo que eu construí para vocês agora no exemplo simples, né? Agora há pouco, eu tenho o meu tema, o meu versículo que eu vou usar, ou o trecho da Bíblia que eu vou usar, e aí eu tenho a minha introdução, depois eu tenho o corpo da minha mensagem, que eu divido em 3 partes, né? A parte 1, a parte 2, a parte 3. Dentro da parte 1, subdividindo aquela parte, eu ainda tenho o A e o B, na outra eu tenho A, B, C, na outra eu tenho A, B, C, D, E, depende de como você está pesquisando e quanto material você tem para fazer as subdivisões. Então, esse é o meu esboço. Tem gente que prega, né, pregadores que usam apenas esse esboço, porque ele já tem as ideias centrais, as ideias principais, e depois ele vai lendo e só desenvolvendo com a igreja. Mas eu já dei para vocês aí nos esboços anteriores, né, dos estudos dos métodos, em alguns momentos eu dei aí nas telas um esboçozinho com essas partes principais, né, introdução, as principais divisões, né, subdivisões e a conclusão. Então, você vai construir esse esboço. Cuidado, né, quando você estiver preparando esse esboço, para não criar o que a gente chama de sub-esboços, que é de repente vem uma ideia nova e você coloca ali, mas ela não tem nada a ver, ou ela não está diretamente ligada ao que você vai falar, é um acréscimo desnecessário, vai gastar mais tempo e não vai acrescentar dentro da ideia principal que você quer ensinar para a sua igreja. Então não crie sub-esboço, porque você só vai ampliar a sua mensagem, né, vai ficar mais extensa e até aumenta a pesquisa, né? Então, cuidado para ficar dentro daquele esboço que você está elaborando, conforme o texto que você escolheu. O esboço ajuda o pregador a ter unidade de pensamento, lembra? Você tem um esboço, você não foge. Se você não tem o esboço, alguns pregadores são habilidosos com isso, mas outros se perdem sem esboço, porque ele não sabe para onde ele vai, e na hora ele vai conduzindo, vai... A gente tem, assim, entre aspas, né? A gente tem uma explicação que algumas pessoas dão, o Espírito na hora vai falando, né? O Espírito vai inspirando. Eu creio nisso, né? Mas eu acredito também na preguiça do pregador, que às vezes não é só a questão do Espírito vai falando, é preguiça de estudar, de pesquisar, de escrever, de elaborar um bom estudo, né, de elaborar um bom esboço, para na hora você ter uma unidade de pensamento. Eu vim falar para vocês hoje sobre o amor incondicional de Deus, e eu vou falar sobre o amor incondicional de Deus, e lá no final, quando eu estiver encerrando esta mensagem, vou dizer, e então agora para você, concluindo, creia no amor incondicional de Deus, porque é isso, isso, isso. Né? Então, eu já tenho meu esboço preparado, está pronto. E a vantagem desse esboço, como eu disse agora há pouco, né, que o ouvinte ele se lembra mais facilmente dessas afirmações principais que você coloca. Vamos lá, irmãos. Primeiro ponto que eu quero abordar com você, se tiver alguém fazendo anotação, tem gente que consegue anotar o esboço inteiro do pastor quando ele prega de forma sistemática, com o seu esboço, expondo esse esboço. Irmãos, eu quero falar agora o ponto 1, né? Agora, olha, segundo ponto que eu quero abordar, terceiro aspecto é esse. A pessoa tem aí olha, hoje o pastor falou sobre 3 aspectos da salvação, 3 aspectos do ministério de Jesus, né? E etc. Tá? Então, estamos aí andando no passo 2 ainda, né? Escrevendo esse esboço. Você tem lá a sua ideia central, que você já desenvolveu lá atrás, né? Você coloca as frases de sustentação na forma de um esboço. O que são as frases de sustentação? O que eu acabei de fazer com João 3,16, né? Eu disse que, na minha frase principal, né? Deus tem um amor incondicional e sacrificial. Então, eu separei, né, as minhas 2 frases de sustentação, amor incondicional,
amor sacrificial de Deus. São duas frases, dois tópicos que eu posso desenvolver na minha mensagem. Tá? Então, isso eu vou colocando lá no meu esboço. Aí eu faço uma pergunta: qual o meu propósito ou alvo com esta mensagem? O que eu pretendo aqui? Ao pregar João 3,16, dentro desta ideia do amor sacrificial, incondicional de Deus, eu quero que a igreja perceba esse mover de Deus. O quanto Deus é especial, o quanto nós devemos amar, celebrar, adorá-lo. Esse é o meu propósito, esse é meu alvo, que a igreja entenda que Deus é digno de adoração, de louvor e de aceitação, porque ele tem um amor incondicional e sacrificial por cada um de nós. Estou dando uma ideia, você pode caminhar por tantas outras avenidas aí com relação a esse texto e com outros que você que você pode pesquisar, né? Mas eu posso perguntar, eu quero que a igreja tenha mais conhecimento deste tema, as doutrinas da igreja, né? Doutrinas essenciais da igreja, quero que a igreja entenda melhor o que é salvação, então é aumentar conhecimento. Ou eu quero uma mudança, a igreja tem vivido experiências graves, trágicas de pecado, né? Então eu preciso que a igreja conheça mais a doutrina do pecado para que haja mudança de conduta, para que haja mais santidade. Então eu tenho aí um alvo, né? Meu propósito para esta mensagem é este, certo? Então, vamos lá, esboçando ainda, né? O formato do esboço. Como é que esse esboço pode ser montado? Vejam bem, irmãos e irmãs, né? Tudo que eu estou mostrando aqui não é regra fechada, né? Não é um pacote, né, que você não possa mexer. São ferramentas e que você pode depois moldar de acordo com as suas características, com o seu modo de pensar e agir, de fazer, você vai adaptando. Aqui é só uma fórmula, né, para você trabalhar. Então, qual a ideia central, que já tem lá o resumo da minha mensagem? Aí eu vou pôr meu primeiro ponto. Olha lá, né? Aqui só estou dando a característica para vocês, né? É o meu primeiro ponto que dá sustentação à ideia central. Então, eu falei lá, Deus, né, tem amor incondicional. Então, eu posso ser, o meu primeiro ponto aqui pode ser o amor incondicional de Deus. Né? Aí, eu vou lá, sobre o amor incondicional de Deus, eu tenho isto mais para dizer, né? E tem mais isto, que vai sustentar a minha afirmativa anterior sobre o amor incondicional de Deus. O que é que você tem a dizer sobre amor incondicional? O que é incondicional? O que é amor de Deus? Né? Tudo isso eu posso desenvolver e colocar aqui nos meus tópicos para baixo. Pode ser A, B, C, D, A, B ou A, conforme a quantidade de assunto que você tem para desenvolver. Aí eu vou para o meu segundo ponto e digo, mas o amor de Deus é sacrificial, né, porque ele entregou o seu filho. Então está dando sustentação lá à ideia principal, a ideia central, que eu já tenho a minha frase montada. Então aí na ideia central eu coloquei, no meu segundo ponto, quer dizer, né, eu coloquei o amor sacrificial de Deus. Da mesma forma como eu fiz no ponto primeiro, eu vou colocar mais duas características ou duas abordagens sobre este amor sacrificial de Deus. O que eu tenho para falar sobre amor sacrificial? Então eu vou abordar a pessoa de Cristo, né? A salvação prometida, a perdição garantida, né? Também que está aí dentro desse texto do segundo ponto sacrificial. Só um modelinho de um esboço pequeno. Né? Então vamos dar um exemplo muito simples, né? Muito pequeno também. Vamos pegar lá o Salmo de número 100. Salmo de número 100, eu tenho ele aqui aberto na minha frente, lembrar o que é o Salmo 100, o que ele diz, né? Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Pois com calma eu quero que você leia novamente esse salmo e dê uma olhadinha no que a gente fez de forma simples, né? De forma simples. Então, eu peguei o Salmo 100. Qual a ideia central, né? Você está escrito aqui, você poderia escrever de forma diferente, mas na ideia central, Deus é bom por causa do seu amor e sua fidelidade.
E ainda faço uma pergunta na minha ideia central: como Deus demonstra por nós, para nós que ele é bom? Como é que Deus demonstra que ele é bom? Aí eu vou seguir para o passo 2, né? Qual é o passo 2? Primeiro, Deus nos ama. É a minha sustentação da frase anterior, que é a minha ideia central. Deus nos ama. Por quê? Seu amor jamais acaba. Quer melhor amor do que isso? Quer maior prova de um amor especial, né? O amor jamais acaba. E ele nos deu o seu filho, Jesus. Eu estou lá no Salmo, né? Eu estou lá no Salmo e compondo com isso as afirmações, né, que vão complementando a sustentação que eu tenho, que são complementadores, como eu disse, né? Então, olha o que você tem aí no na primeira divisão. Deus nos ama é a frase de sustentação para a minha ideia principal, para a ideia central, que é a frase que eu construí sobre o que esse texto, este salmo diz. Depois eu tenho os complementadores, né? Seu amor jamais acaba, ele nos deu seu filho Jesus. E no segundo ponto, eu vou abordar a ideia de que Deus é fiel a nós, né? Que é a frase de sustentação, lembram? Lá da minha ideia principal. Essa frase está lá, né? E aí, na sustentação, eu venho com os complementadores novamente. Deus honra suas promessas e Deus nos supre. Então, aqui com o passo 2, eu já tenho quase que o meu esboço pronto para pregar, não é? Porque se você pegasse o Salmo 100 e tivesse que usar esse esboço simples, como ele está aí, e falar para um grupo ou dar uma aula, você certamente já teria condições de fazer isso, porque você está aí com os elementos de sustentação e os complementadores para distribuir essa ideia central em pequenas afirmativas e provas, né? Porque isso aqui não deixa de ser uma tese, você está provando. Quando você diz Deus nos ama, eu vou provar que no texto, né, está dizendo aqui que Deus realmente nos ama, que o texto diz que o amor dele jamais acaba. E aí eu vou, né, incluir aqui que Jesus Cristo foi dado por causa desse amor profundo que não acaba a ponto de entregar o seu filho para morrer pelos nossos pecados. Eu estou falando do Salmo 100, mas estou trazendo Jesus para dentro do Salmo. Percebeu? Então, Deus é fiel a nós, a mesma coisa, né? Deus honra as promessas e nos supre, etc. Simples esboço. Vamos lá para o passo 3, né? Já falamos bastante sobre o esboço, que é a parte maior da minha mensagem. Passo 3, eu vou meditar na mensagem, nesse esboço que eu já tenho preparado, em toda a minha pesquisa que já está pronta, e eu posso parar um pouco aí e orar e falar com Deus novamente, pedir para que Ele me dê discernimento, me capacite a elaborar, né, esta mensagem da forma como Ele espera ou como Ele quer que eu pregue para a minha igreja, para a minha comunidade. Então, nesse passo 3, eu vou acrescentar ilustrações, exemplos e aplicações. Né? Ilustrações, exemplos e aplicações. Qual é o propósito das ilustrações e exemplos? Primeiro, relacionar a verdade à experiência do dia a dia, como Jesus fazia com as parábolas, né? Pegava a realidade conhecida para explicar o desconhecido ou aquilo que era mais difícil de entender pelos apóstolos, pelos seus discípulos, né? Então, eu uso ilustrações para isso, ou exemplos, né? Explica o conceito de forma que os ouvintes possam se identificar com ele. Esse é o propósito de eu colocar ali ilustrações ou exemplos no meio da minha mensagem, né? Elas é como se fossem enfeites que têm o seu significado e têm o valor, né? Tem ilustrações que são muito bonitas, né? Que são muito belas e que ajudam na compreensão daquilo que estamos pregando. Essas ilustrações podem ser até reais, né? Eu posso usar o exemplo de uma vida, de alguém, de uma pessoa, de um membro da igreja, desde que não seja comprometedor. Tá? Diretrizes para o uso das ilustrações e exemplos, né? Escolha exemplos bíblicos. Eu posso falar, né, de alguma coisa e me referir a algum personagem da própria Bíblia, porque a Escritura acaba reforçando a própria Escritura. Cuidado com ilustrações pessoais para não ferir confidencialidade, né? Pastor que tem a sua sala lá de
confissão, né? As pessoas às vezes vão lá na sala e conversam, contam para o pastor experiências pessoais, particularidades, e aí o pastor vai para o púlpito e fala: esta semana, meus irmãos, estive com um querido irmão que me contou que ele está vivendo, né, problemas assim. Ele está dando uma ilustração muito ruim, né, porque ele está expondo aquele irmão que talvez não quisesse exposto, e talvez o que ele contou seria mais na particularidade ali com o pastor. Então precisa ter muito cuidado com os exemplos que nós usamos, principalmente quando se trata de pessoas do nosso meio, pessoas conhecidas, né? Então, usamos essas ilustrações. Aplicações, a gente já viu em todos os métodos que nós estudamos, nós vimos formas de aplicação, né? Então, aqui também você vai desenvolver aplicações para o texto ou para o conjunto de informações que você já tem no seu esboço. Então você pode perguntar: o que devo fazer a partir desta mensagem? Que é o que você vai dizer ao seu grupo ou à sua igreja. Então, a partir daqui, meus irmãos, o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos decidir? Para onde nós vamos caminhar? Se a palavra de Deus nos ensina assim, o que é que você vai decidir no seu coração fazer a partir de hoje, né? Como posso colocar isso em prática? Qual a forma ou alguma orientação para que você possa praticar aquilo que nós acabamos de ver na palavra de Deus? Como as pessoas podem reagir à mensagem de forma a se beneficiar da mesma? Veja, irmãos, né, que a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo que nele crer não pereça. O fato de você crer na palavra de Deus é para não perecer, mas receber dele vida eterna. Isso é uma forma de benefício para você que Deus está te dando e prometendo, garantindo para você. Só para você, né, ter como referência aí algumas perguntas que você pode fazer quando você está nesta aplicação, né? Há um princípio a aplicar, uma ordem a obedecer, um pecado a confessar ou abandonar, um hábito a mudar, uma verdade a crer, um perigo ou erro a evitar. Pergunta isso para o texto que você está pesquisando. De repente tem uma aplicação dessa e você pode usar uma dessas perguntas para complementar a aplicação da sua mensagem. Seguindo em frente, lembre-se, o aprendizado requer mudança. Toda vez que eu aprendo algo, requer de mim que eu mude, né? Aquele aprendizado muda a minha vida. Nenhum ensino acontece até que o aprendizado tenha ocorrido. Se eu não aprendi, não houve ensino. Aquele negócio: eu ensinei bastante, o professor que dá muita aula, eu ensinei a classe bastante coisa, mas se não houve aprendizado, o ensino foi frustrado, né? Se não houve aprendizado, o ensino foi frustrado. E não há aprendizado até que as mudanças tenham acontecido. Quando eu digo eu aprendi uma lição, certamente eu vou mudar a partir deste aprendizado. Eu aprendi alguma coisa, este aprendizado muda a minha vida em alguma coisa, em alguma área, com certeza. Vamos para o passo 4, adicionar a introdução. Ora, por que nós estamos falando de introdução no final do nosso estudo? Porque exatamente é esta a ordem da preparação de uma mensagem. Embora quando você prega ou quando você dá uma aula, você faz a introdução primeiro, na preparação, a introdução é por último. Introdução e conclusão. Você pode fazer introdução e conclusão, ou pode fazer a conclusão e introdução, como você sentir mais confortável. Mas a introdução é por último. Por que isso? Porque eu não posso introduzir algo que eu não conheço, não é? Eu não consigo introduzir algo que eu não conheço. Chegar alguém lá na igreja, desconhecido, e alguém fala para você: olha, leva essa pessoa lá na frente e apresenta ela para a igreja. Introduz ela para a igreja, né? Aí você vai fazer o quê? Você vai chamar a pessoa do lado e falar: qual é o seu nome? De onde você vem? Qual é o seu ministério? O que é que você faz? Você vai juntar um monte de informação primeiro, para depois ir lá e dizer: olha, irmãos, estamos diante de fulano, que é assim, fez isso, estudou isso, né? Mas antes você tem o material. Então, primeiro você criou o seu esboço, todo o seu estudo, desenvolveu a sua pesquisa, montou o seu sermão. Agora você olha para ele e diz assim: eu preciso apresentar isso aqui para a igreja ou para o meu grupo de estudo. Então é aí que você vai fazer a introdução. E a introdução tem um propósito, que é conquistar a atenção do auditório. Né? A introdução, você conquista as pessoas que vão te ouvir. Tem muita gente que perde o auditório já na introdução, porque ele se confunde,
ou então ele, aliás, né, deixa eu fazer um parênteses para dizer uma coisa que a gente diz em comunicação, eu vou dizer isso lá na última aula, mas eu me lembrei aqui, porque é muito importante que você observe isso. Tome sempre muito cuidado com a introdução, com a abertura. Lembra que eu falei do entusiasmo? Eu preciso começar a minha aula, começar o meu sermão com entusiasmo, com voz para cima, né? Com um sorriso, com atenção, né? Voltada ali para aquela experiência maravilhosa que nós vamos viver, que tem gente que quando chega lá na frente diz assim, irmãos, hoje eu estava meio assim, abatido, quase que eu não venho, sabe? Porque eu estava tendo uns problemas aí, mas vamos tentar. Ou então as caras dizem assim, eu estou meio rouco hoje, não sei se eu vou conseguir falar, vamos tentar, eu vou tentar falar. Aí a pessoa já fica com dó de você, logo no começo, quem sabe ela levanta a mão e fala assim, eu posso sugerir? Vai embora para casa, volta o dia que você estiver melhor, né? Porque senão nós vamos derreter aqui com você, né? Então, a introdução é aquela conquista do auditório, né? Graça e paz, bom dia, que alegria que você está comigo hoje. Hoje nós vamos estudar um tema especial, falar sobre a palavra de Deus e vamos comentar algumas coisas especiais que vai transformar o teu coração. Estou dando um sinalzinho muito, mas é uma introdução e apresentando a minha mensagem para você abrir os olhos, abrir os ouvidos e dizer assim, puxa, eu quero ouvir isso, eu preciso ouvir isso hoje, né? Então é conquistar a atenção do seu auditório e despertar o interesse pelo tema que você está abordando. E, ao mesmo tempo, você exibe um resumo, né? Tem pregador que começa a mensagem dizendo assim, olha, hoje eu quero falar sobre o tema tal, em que nós vamos abordar um ponto sobre isso, um segundo ponto sobre isso. Ele dá um esboçozinho rápido, né? Para a igreja já saber que ele vai tratar esses 3, 4 temas. Depois ele volta e começa a desenvolver uma forma de pregação ou de estudo da Bíblia. O quarto passo, né, ainda na introdução, as 3 fases da mensagem que eu queria mostrar para você, entre a introdução, o desenvolvimento da mensagem e a conclusão final, a gente às vezes faz relação com o voo de um avião. Né? A introdução é a decolagem. A introdução é a decolagem. Por quê? Porque o piloto tem alguns segundos ou minutos para decolar, e ela é rápida. Se você já andou de avião, você sabe que quando o piloto entra na pista, do momento em que ele entrou na pista até subir, ele vai rapidinho, é questão de minutos. Né? E ali ele está sendo exigido, ele tem que tomar toda a atenção naquele momento da decolagem, porque ele está num momento perigoso, né? Ele está subindo, e ali ele está com toda a atenção voltada para aquele momento que ele está vivendo. Mas, depois que ele subiu, que já planou, que já está na altitude correta, ele vai voar tranquilamente, ele põe no automático e vai embora. Tá? É assim? E quando ele chega no destino final, que seria a nossa conclusão, é a aterrissagem, que é a conclusão final. Eu preciso concluir. Também é um momento de atenção, de cuidado e rápido. Né? Então, a introdução e a aterrissagem, a introdução e a conclusão, decolagem e aterrissagem, são rápidas, mas que requer muita atenção, não que o voo não requeira esta atenção, mas depois que você conseguiu alcançar a altura que você precisava, você vai caminhar com mais tranquilidade dentro da explanação da sua mensagem. A decolagem e a aterrissagem exige o máximo do piloto e é breve. A introdução exige do pregador concentração, esforço e brevidade, porque a introdução não pode ser o sermão inteiro. Eu já ouvi pregações em que o pregador começou a falar. Quando eu pensei que ele estava terminando o sermão, ele disse assim, meus irmãos, eu ainda estou na introdução, agora nós vamos entrar na mensagem. Mas já falava, fazia meia hora que ele estava falando, né? Então, a introdução é apenas a apresentação da mensagem. Depois tem o esboço. Tá? Por último, a conclusão. Qual é o propósito desta conclusão? Reafirmar a ideia central. Então, eu posso, na minha conclusão, lá atrás eu disse para você que eu ia falar sobre João 3,16, né? Sobre o amor incondicional, sobre o amor sacrificial de Deus. E aqui eu posso, então, irmãos, como nós já vimos, né? Nos aspectos X, Y, Z, que abordamos nesta mensagem, quero reafirmar aos irmãos que, de fato, Deus nos ama de forma incondicional, Deus nos ama de forma sacrificial e etc. Né? E apelar para uma tomada de posição, como eu já disse também, né? A partir daí eu digo,
qual é a sua decisão, o que é que você crê sobre isso, né? Como é que você vai se relacionar com este Deus especial para com a sua vida, o cuidado que ele tem para com você e aí por diante, né? E também relembra os ouvintes da necessidade de obedecer e aplicar de acordo com o tema que eu estou abordando. A conclusão não é meramente o fim da pregação, não é o encerramento de uma pregação, mas é um ponto importante, porque ele vai falar diretamente ao ouvinte. É quando você está fazendo aquele apelo, né, direto ou indireto. Tem apelos que você faz indiretamente, que você só deixa a palavra, né, no ar, aquele apelo no ar, ou você pode fazer um apelo diferente. Tem pregador que ao final ele faz um apelo frente. Se você quer se comprometer com isso, venha à frente. Se você quer aceitar Jesus como Senhor da sua vida, venha à frente, faça um compromisso com Deus, né? É um apelo mais direto ao público que está ouvindo. E não deve ser uma conclusão longa também. Tem alguns pregadores que têm o costume de concluir 3, 4 vezes. Ele fala, então, concluindo, meus irmãos, né? E aí ele vai, e de repente ele engata de novo e vai embora. Depois fala, então agora, meus irmãos, de fato, concluindo e tal, e de repente ele está de novo na mensagem e ele não consegue concluir de fato. Quando você disser, estou concluindo, conclua, né? A sua mensagem, o seu estudo, a sua fala. E eu estou concluindo a nossa aula, nosso encontro desta noite. E quando eu falo estou concluindo mesmo, cerrando aqui para a conclusão, apenas sugestões, né, para você terminar, concluir o seu sermão, a sua aula, o seu estudo. Termina com um resumo da ideia central. Você pode fazer isso, né? Pegar lá a sua ideia inicial, resumir novamente e concluir com isso. Termina com uma pergunta, né? Como é que você vai responder a esta verdade que nós acabamos de aprender? Ou termine com um desafio, a obediência, se ela requer isso, né? Deus está nos pedindo, nós pecamos, nós falhamos, como é que você vai reagir, né? Como é que você vai aceitar esse desafio da palavra de Deus? Ou termine com uma oração. Posso terminar assim, como eu posso terminar esse nosso encontro agora, dizendo, então, meus irmãos, era isso que eu tinha para dizer a cada um de vocês nesta noite, espero que vocês tenham sido edificados, vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Termino com uma oração. Título da mensagem, né? Aquele título que você coloca lá em cima, pode ser um título que venha do próprio texto bíblico, ou você pode criar um texto, né? Ou criar uma frase chamativa para dar um título para a sua mensagem, né? Como eu posso usar a própria ideia central mais reduzida, né? O amor incondicional de Deus, né? Como eu disse, de João 3,16. Pode ser uma afirmação, uma interrogação ou uma exclamação, né? Tanto faz. Vai aí da sua criatividade, né? Na sequência, e aqui eu não vou falar, né? É para você, eu vou mostrar o que eu fiz e é para você depois no esboço dar uma olhadinha com calma. Tem dois exemplos de ideias centrais. Uma aqui do Salmo 100, só os 3 primeiros versos, e a segunda com o restante do Salmo 100. Então aqui você vai ver o assunto, o complemento e a ideia central. Tá? O assunto, complemento e a ideia central. Depois tem o Salmo 100, os 2 outros versos, versos 4 e 5. A mesma coisa. O assunto, o complemento e a ideia central. Tá? Isso aqui você pode até usar se você quiser fazer uma exposição do Salmo 100. Tá aí uma ideia simples, né? Todos esses exemplos que a gente tem mostrado aqui são exemplos muito simples, viu, irmãos? Bem simples mesmo, para a gente ter ideia de como funciona e como a gente pode desenvolver. Quando você estiver fazendo a sua pesquisa, com certeza vão vir outras ideias, coisas talvez mais profundas do texto e que Deus certamente vai colocar no seu coração para compartilhar com a igreja, tá? A atividade, você pensou que ia estar escrito ali embaixo uma atividade para você, mas de fato não tem atividade escrita aqui. Mas o que eu quero que você faça, que é importantíssimo, é que você repasse, né,
esse rascunho que eu vou mandar para você, como eu tenho feito nos outros encontros, eu vou mandar para você, você repassa a leitura cuidadosamente e vai fazendo exercício. Pega já os textos que você já trabalhou, as pesquisas biográficas, tópicos, né, todos os estudos que você já fez, eu tenho certeza, né? Pega um deles e começa a trazer para dentro desse esboço, começa a criar um esboço para um sermão, para um estudo, ou para uma mensagem de uma aula, né, de escola bíblica. Desenvolva isso, você vai ver como fica muito legal e você vai sentindo segurança na sua pesquisa, no seu estudo das Escrituras. Como eu disse, estava concluindo e, de fato, acabo de concluir. Que Deus abençoe os irmãos e logo depois dos nossos comentáriozinhos aí, se tiver, a gente ora encerrando este nosso sétimo encontro. Desculpa também, porque eu acabei avançando dentro